Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando em casa aí, vivendo esse tempo aí de isolamento que nos é orientado, né? Mas o mundo lá fora parou, mas nós não podemos parar, a vida continua, né? Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas, por enquanto por aqui, mas espero em breve poder estar junto com vocês pessoalmente novamente, beleza? Estou com saudade de todos vocês, né? E eu acredito que muitos de vocês estão com saudade das aulas, né? No início, quando recebeu a notícia que ia ficar 4, 5 dias sem aula, acho que até ficaram felizes aí com a notícia, mas agora, né, quando a gente perde, a gente costuma dar valor, né? Eu tenho conversado com muitos alunos e o comentário é o mesmo em todos eles, beleza? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vimos no capítulo 1 do nosso livro questão da origem do universo, da origem das coisas, que Deus criou todas as coisas. Vimos um pouco da teoria do evolucionismo. Vimos que é importante a conciliação entre ambas as teorias, embora muitos lá fora vão dizer que há uma diversidade entre elas, nós entendemos que não. Nós vimos isso em sala. Depois nós vimos também a questão do que é o ser humano, né? Quem é o ser humano, o que é o ser humano. E nós vamos ver que esse homem, ser humano, que foi criado em imagem e semelhança de Deus, também é afligido pelo mal, né? Que inclusive é o tema do nosso capítulo 3, que é a questão do mal, né? A maldade, o ser humano que é prisioneiro de si mesmo. Então nós vamos entender um pouquinho, né, de uma forma breve, o que de fato é o mal, certo? Muito bem. Tem um grande filósofo, que é um grande santo também, chamado Santo Agostinho. Ele vai dizer que o mal por si só ele não existe. Mas como assim o mal não existe? Isso nós podemos observar de uma forma até mesmo concreta o mal assolando a humanidade, inclusive com essa pandemia, né? Quantas pessoas estão morrendo? É um mal que assola de fato toda a humanidade. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, o mal por si só ele não existe. O mal ele é uma consequência de algo. Ou seja, para Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem. É exatamente isso. Quem vai também nos ajudar a entender um pouco sobre isso é um grande cientista super famoso, renomado, todos vocês já ouviram falar, que é Albert Einstein. Albert Einstein vai dizer que a escuridão ela não existe, a escuridão é uma ausência de luz. E que o mal ele é uma ausência do bem. Como isso? Olha, quando eu não faço o bem, eu acabo dando uma possibilidade para que o mal é gerado. Não basta somente não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Quando não há o bem, quando há a ausência deste bem, o mal então ele é gerado. Por que Santo Agostinho diz isso? Pelo simples fato, nós vimos no capítulo 1, na teoria do criacionismo, que Deus é o criador de todas as coisas. Ora, se eu afirmo que Deus é o criador de todas as coisas, e afirmo também que o mal é uma criatura, algo que foi criado, não gerado, eu estou afirmando que Deus também criou o mal. E, de fato, Deus não criou o mal. Deus não quer o mal de ninguém. De Deus não provém o mal. Deus é a suma e a excelência da bondade. É a plenitude da bondade. Então, dele não pode provir o mal. Logo, o mal é uma consequência dos atos do mau uso da liberdade humana, certo? Se Deus nos criou livre, por que nós não podemos fazer tudo o que nós queremos? Por que as nossas escolhas há consequências? Ora, a questão é muito simples. Primeiro, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós não fôssemos livres, nós não seríamos imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um ser livre por excelência. Nós seríamos marionetes na mão de Deus. E esse não é o objetivo, não é o que Deus deseja de nós. Então nós precisamos entender o seguinte, que ao criar o homem, por amor, a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem livre. A liberdade, de fato, é uma dos selos que nos faz identificar como imagem e semelhança de Deus. Vocês vão ler ali na página 42 ao 45 que o ser humano, ele então é enganado pela serpente, pelo mal, e ele acaba optando pelo bem, ou ele acaba optando pelo mal.
Deus criou o ser humano e fala, olha, tudo isso aqui são de vocês. Dê nome às coisas, tudo que vocês precisam para serem felizes, estar aqui. Só não coma do fruto daquela árvore. E aqui nós precisamos aprender que aquele fruto daquela árvore não é a maçã. Não está escrito na Bíblia, que tem a Bíblia. Não está escrito na Bíblia que Adão e Eva comeram uma maçã, não. O fruto que a Sagrada Escritura vai nos trazer é a desobediência. Ou seja, o ser humano desobedeceu a Deus. Deus falou para ele, olha, tudo isso aqui é de vocês. Tudo que vocês precisam para serem felizes está aqui. Só não faça isso, só não me desobedeça. Porque eu, como seu Criador, eu sei o que é melhor para você. E aí o homem tão tentado, querendo ser igual a Deus, né? Vocês vão ler o relato de Gênesis que está no livro, da página 42 a 45, e vai perceber que a serpente engana o ser humano. Olha, sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Porque Ele tem medo que você seja maior do que Ele. Ou seja, é uma mentira. E o ser humano ganancioso, querendo ser igual a Deus, não é muito diferente de hoje, né? Cada um quer fazer das suas próprias regras, acaba gerando o mal e toda essa consequência ruim que há no mundo, né? É claro que se não houvesse aquela possibilidade do ser humano escolher, porque uma das características da liberdade, do livre-arbítrio é essa, eu ter a capacidade de escolher. Se Deus criasse o ser humano somente com a capacidade de amá-lo e obedecê-lo, o homem não seria livre, logo não seria imagem de Deus. E também o homem não amaria verdadeiramente, porque para que haja amor é necessário haver liberdade. Deus quer que nós o amamos livremente. Deus não quer que Deus não quis nos condicionar a amá-lo. Ele quer que livremente, porque só ama verdadeiramente quem é livre. Ele quer que livremente eu e você optemos por ele, o amamos. E é assim que ele queria. O ser humano então fala, olha, eu não quero amar a Deus, eu quero rejeitar esse projeto de felicidade que Deus tem para mim, e eu vou escolher este outro lado. E eu tenho, então, as consequências. Ou seja, o mal, ele é gerado pelas más escolhas do ser humano. Todo mal que assola a humanidade, ele é gerado ou pelo mau uso da minha liberdade, ou pelo mau uso da liberdade do outro, ou às vezes pelo fenômeno natural. Explico. Ora, quando eu faço, por exemplo, eu bebo, encho a cara, fico embriagado. E eu livremente falo, não, eu vou para casa dirigindo. Ora, eu estou colocando a minha vida em risco. Se acontecer um acidente, o cara bateu no poste, capotou, porque ele estava embriagado. Deus quis isso. Não, Deus não desejou isso, Deus não deseja o mal. Então, a culpa foi dele, a responsabilidade foi dele, foi uma consequência do mau uso da liberdade dele. Ou, por exemplo, ele saiu embriagado e atropelou alguém, inocente, que não tem nada a ver. Aquele inocente, Deus não desejou aquilo para ele. Mas o mau uso da liberdade do outro fez com que aquela pessoa inocente sofresse. Ou uma catástrofe, algo que foge da nossa realidade, um fenômeno natural. Por exemplo, como eu posso dizer, um furacão. É algum fenômeno natural, né? Que não é culpa do ser humano, entre aspas. Um tsunami, por exemplo, ou outras coisas, né? Diferente, por exemplo, de enchentes, que é um mau planejamento dos governantes, de questão de estruturas, é a própria disciplina do ser humano que jogam lixo no chão, vai entupir nos bueiros e não tem para onde a água correr. Enfim, são vários os fatores, beleza? Qualquer dúvida, então a primeira parte da nossa aula é exatamente essa. Vocês vão ler as atividades do capítulo, vocês vão ler o texto da página 42 a 45 e para finalizar vocês vão fazer uma pesquisa aí a respeito da diferença entre liberdade e libertinagem, tá bom? E depois, na próxima aula, nós voltamos a falar um pouco mais sobre essa questão da liberdade, beleza? Beijos na pupila do zóio, se cuidem. Valeu, galera!